Ó, deixa eu fazer um apanhado total aqui de todos os gráficos. Olha só essa tabela. Se um móvel está em repouso, é a primeira linha, como é que seria o gráfico das posições, a primeira coluna aqui? Bom, se ele está em repouso, todas as posições dele vão ser sempre a mesma, então é uma linha reta. E a da velocidade, a segunda coluna, ele está em repouso, a velocidade dele é zero, tá vendo que está lá embaixo? E a aceleração dele, ele está em repouso, não tem aceleração. Vimos no movimento uniforme, que é a segunda linha, que as posições elas vão crescendo, se for progressivo, e vão decrescendo se for retrógrado, uma função do primeiro grau. Já que ele é uniforme, se ele está no progressivo, nós temos uma velocidade fixa lá em cima, se for positiva. E se for negativa, se ele estiver retrocedendo, está embaixo, né? É uma linha lá para o eixo negativo. A parte negativa do eixo, perdão. É uniforme, ou seja, ele não tem aceleração. Por isso que a última coluna aqui, as acelerações são zero. E agora estamos vendo sobre o movimento uniformemente variado, que as posições, que é a primeira coluna, elas descrevem uma parábola. Quando o movimento é progressivo, tá vendo a parábola com a concavidade para cima? Então tem um período, tá? Você precisa analisar cada trecho para saber se é progressivo, se é retrógrado. Mas aqui nós reconhecemos que ele é acelerado, o de cima. E a parábola com a concavidade para baixo significa que ele é retardado. Beleza, está ali os da velocidade, a segunda coluna. Acelerado, a velocidade vai aumentando. Retardado, ela vai diminuindo. Se ele é acelerado, o gráfico da aceleração ele é fixo, ele é uma constante, só que na parte positiva do eixo. E se ele for retardado, ele é fixo, né, constante, só que na faixa negativa. E aí, no último aqui, nós temos um movimento variado, né, ou seja, um móvel que ele foi variando a sua velocidade, variando a sua aceleração, que compõe um gráfico. Mas é melhor nós fazermos um exercício agora. Olha isso aqui, para finalizarmos nossa aula. Uma partícula que parte da origem, ou seja, em posição igual a zero, tem sua velocidade escalar em função do tempo mostrada no gráfico. Ó, a variação, ele foi acelerando, ficou fixa a velocidade e depois ele freou. Ele quer que eu faça o diagrama da posição pelo tempo, as parábolas, né? Bora ver. E a aceleração também. Tudo bem, bora reconhecer duas coisas aqui. Primeiro, a aceleração desse primeiro trecho. Que ele quer a gráfico da aceleração. Ó, é um ΔV sobre ΔT. Tá aqui o ΔV, 10 menos 0, então deu 10. E o ΔT? Foi de 0 até 10, então também é 10. ΔV sobre ΔT, 10 sobre 10, vai dar 1. Certo? Essa conta você já sabe fazer. Então, essa aceleração, nesse primeiro trecho, opa, eu coloquei metro por segundo, mas se você for olhar no gráfico lá, os espaços estão em centímetro. Ó. Então, centímetro por segundo. O segundo trecho, a velocidade é constante, então nem preciso fazer conta. A aceleração aqui é zero. E o terceiro trecho? Bom, bora ver o ΔV aqui. Ele foi de 10 para 0, então é menos 10, tá? A final é 0 e a inicial é 10. E durante um tempo que foi de 20 até 40, então foi um ΔS de 20. Então ΔV menos 10 sobre ΔT, 20, a gente descobre que a aceleração aqui é menos 0,5 centímetros por segundo ao quadrado. Beleza. Tá, para construir o de aceleração a gente já tem. E para construir o de posição? Bom, aí a gente precisa calcular o ΔS. No caso, eu tenho aqui um triângulo para esse primeiro trecho. A área é numericamente igual ao ΔS, ou o ΔS é igual numericamente à área. É a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. A base dele é 10, a altura dele é 10, tá? Então, nós reconhecemos que esse primeiro ΔS, vou colocar 1 aqui, deu 50. Então, ele percorreu 50 centímetros nesse primeiro trecho. E no segundo, que é um quadrado,
Bom, bora calcular esse delta S2 aqui. Também vai ser igual numericamente à área, que é um quadrado. A base é 10. Tá, ele está de 10, foi até 20, então é 10. Vezes a altura, que é 10. Bom, a área de quadrado é assim, base vezes altura. Então aqui ele percorreu 100 centímetros nesse segundo trecho. E no último, é outro triângulo. O delta S3 vai ser igual numericamente à área daquele triângulo. Base, dá para perceber que a base é 20, ele saiu de 20 e foi para 40. Então base vezes altura, que é 10, dividido por 2. Essa é a área do triângulo. Então nesse último aqui, deu 100 novamente. Então ele percorreu mais 100. Muito bem. Bora montar nosso gráfico? Só que você está percebendo que o primeiro trecho ele é acelerado, ou seja, vai ser uma parábola. O segundo trecho ele é constante, ou seja, é um movimento uniforme. E o último ele está retardando, ou seja, ele volta a ser acelerado, é outra parábola. O segundo trecho é uma reta. Tudo bem. Então bora aqui simular um gráfico. Eu vou ficar voltando lá no... Vou ficar voltando lá no nossos cálculos. Então, quais são os tempos? 0, 10, 20, 30, 40. 0, 10, 20, 30, 40. Então, aqui vai ser o 40. Aqui vai ser o 20. Aqui o 30. E aqui o 10. Essa aqui é o eixo do tempo e ali o do espaço. Muito bem. E os delta S? Ele estava em 0. Saiu do 0, né? Posição inicial. E no primeiro ele percorreu 50. Então ele foi de 0 a 50. Muito bem. 50. Então os nossos eixos vão até 250. 250. 1, 2, 3, 4, 5. 50, 100, 150, 200, 250. Então, no primeiro trecho, ele foi, ou de 0 a 10, né, ele foi de 0 a 50. Então, esse aqui seria o primeiro ponto do nosso gráfico. Logo depois que ele parou em 100, ele percorreu 100 centímetros. Ou seja, ele estava no 100 e andou, ele estava no 50 e andou mais 100. Então, ele parou no 150, bem aqui, ó. E por fim, o último delta S, nós acabamos de ver aqui, ele percorreu mais 100, ou seja, ele estava no 150 e foi para 250. Então, o último ponto dele vai ser aqui, ó. Bora só determinar. O primeiro trecho é uma parábola acelerada, então deixa eu trocar a caneta aqui. É uma parábola. Ela deveria estar completa, só que ele não percorre todo o trecho. De 10 a 20 segundos, ele vai no movimento uniforme, ou seja, é uma reta isso aqui, ó. Uma reta. Não é parábola, porque é um movimento uniforme. De 20 a 40, a gente viu que ele vem freando. Então, é uma parábola com a concavidade para baixo. Deixa eu colocar só uma parte dela aqui. Tá? Ela ia ficar assim, se completasse. Então, eu tenho uma parábola para cima, uma reta e uma parábola para baixo. Montei o meu gráfico de... Tá, foi difícil, com certeza. Eu peguei um movimento variado. Não é isso que vocês vão encontrar, mas eu fiz para vocês perceberem como funciona. E a da aceleração, para fecharmos a nossa aula? Bom, da aceleração, a aceleração pelo tempo. Essa aqui ficou fácil, porque nós temos 3 acelerações. Temos 1 de 0 a 10, 0 de 10 a 20 e menos meio de 20 a 40. Então vamos lá, essa daqui vai ser o tempo, essa aqui é a aceleração. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser menos meio, aqui é 40, no meio 20, metade da metade é 10 e aqui vai ser 30. Então de 0 a 10,
percebeu que ele fez uma aceleração, percorreu uma aceleração de 1 centímetro por segundo ao quadrado. De 10 a 20 foi 0. E de 20 a 40 foi menos meio. Certo? Se quiser ser rigoroso, você pode colocar isso aqui, ó, uma bolinha aberta aqui, porque você pode perguntar, e no instante 10 segundos, foi 1 ou foi 0? Então você, né, aqui, quando você coloca aberto, você diz que no instante 10 segundos ele tinha 1 centímetro por segundo ao quadrado. Bom, essa seria a ideia aqui. Precisar reveja. Os exercícios estão um pouco mais simples do que isso aqui no Google Classroom, tá? Mas aqui é para expandir mais. Beleza? Abraços!